Raríssimas, raríssimos e raríssimas, bom dia, René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 10 de novembro de 2025, dessa vez sem passarinhos e torcendo para que eu consiga eliminar os ruídos dessa construção aqui ao lado. Hoje eles estão especialmente diferentes, o que deve dificultar um pouco aqui o meu trabalho, mas eu queria acho que começar essa semana. Eu tenho uma coisa bastante, sei lá, pelo menos para mim, inspiradora, né, que de alguma maneira acho que se conecta, se concatena, vamos falar assim, com o que a gente vem falando nos últimos episódios, mas acho que antes de tudo eu preciso fazer aqui um pouco de divã, um exercício aqui de um pouco confessional, né? E o título desse episódio poderia ser como naquela canção dos Paralamas, é Meu Erro, meu erro, meu erro. É muito interessante porque talvez eu tenha em algum momento confundido, né, exatamente porque que, de repente, em alguns momentos, uma empresa ou outra, um evento ou outro, me chamou para, ou me deu espaço para que eu me expressasse. Não é? Provavelmente pela maneira como eu era capaz de comunicar alguma coisa, né? Pelo modo, pelo como, né? Talvez o jeito, talvez, sei lá, a presença, talvez a voz, eu não sei. E eu acho que em algum momento eu confundi isso com um legítimo interesse por aquilo que eu poderia ter a dizer. Eu acho que essas duas coisas são bem diferentes e hoje está caindo essa ficha de uma maneira especialmente bombástica, porque se tem alguma coisa que está se acumulando ao longo dessas últimas semanas, é uma sensação, uma quase certeza de que talvez eu tenha chegado a profundas conclusões que não interessa a quase ninguém. Talvez interesse a raríssimos, e eu realmente agradeço vocês pela companhia, pela paciência, né, quase que pela compaixão, mas eu percebo que realmente, não só aqui no Radinho, acho que em outras frentes também, no Roda e Avisa, todos os meus projetos tal, de alguma maneira eu estou tentando falar alguma coisa que não fala o coração de muita gente. Ou talvez seja a maneira como eu esteja dizendo, eu não sei, eu só tenho essa sensação que é um pouco, digamos assim, frustrante de repente não estar indo a lugar nenhum, ou de que tudo isso, na verdade, não tenha a menor relevância e desapareça, né, como uma fumaça na história. Bom, mas essa confissão. Aliás, eu até peço desculpas, né, se nesse tempo todo aqui, ao invés de simplesmente compartilhar belas histórias, eu acabei nas entrelinhas, e não só nas entrelinhas, né, eu acabei impregnando tudo isso com opiniões pessoais, simplesmente, não é nem opiniões pessoais, na verdade são para mim quase que insights ou ideias que foram surgindo sobretudo pela maneira como as coisas estavam se conectando, né? Eu, ao longo desse tempo todo, eu acho que eu acabei descobrindo ou construindo ou criando uma visão, né? Uma maneira de encaixar tudo isso que para mim fazia bastante sentido, que não quer dizer que faça sentido para mais ninguém, e que não quer dizer que isso seja mais interessante do que qualquer outra coisa, narrativas com divindades especialmente caprichosas, né, ou influências astrológicas dificilmente compreensíveis, mas pois bem, então desculpem, mas eu estou tendo que mais ou menos digerir esse processo todo, mas felizmente de vez em quando algumas coisas aqui me empolgam um pouco mais. Então eu vou falar acho que de dois vídeos que eu acabei vendo hoje de manhã cedo. Um é o de uma figura já bastante frequente aqui no Radinho, que é o Sean Carroll. Sean Carroll ele é engraçado porque ele é físico e filósofo, uma combinação bastante interessante, né? E ele é muito prolífico, ele produz muito mais do que eu. Eu acho que ele tem um irmão gêmeo, não é possível que o cara consiga fazer tudo isso e ainda pagar as contas, não é? Mas ele tem um podcast genial chamado Mindscape, mas ele participou é um canal que eu acho que eu sigo ali, que eles chamam grandes pensadores para compartilhar suas ideias e tal, e hoje eu vi um episódio dele, eles devem ter gravado uma coisa gigante, porque ele fala pra caramba, fala mais do que eu, né? Ele é capaz de fazer episódios do Mindscape com 2 horas e meia ou 3, é assustador, né? Eu acho que ele já foi transformado em alguma coisa virtual, não é possível que alguma garganta aguente tanto tempo, mas a questão é que eles acho que pegaram o material todo ali e quebraram em pedaços, né? Acharam algum nexo ali, algum senso
viram alguma maneira de quebrar isso em fatias, né? E aí, o de hoje foi bastante interessante, porque ele está tocando num ponto que não é muito intuitivo. Porque quando a gente vamos pensar em física, quais são os físicos que você lembra? Ah, o Einstein, o Einstein era um gênio, o Newton, né? Então todos esses caras parecem figuras geniais, né, que sem mais nem menos, sozinhos conseguiram transformar, ou quebrar paradigmas, né, ou trazer grandes insights. A segunda vez que eu uso a palavra insight, não deveria estar usando uma palavra estrangeira, pelo menos grandes mudanças na perspectiva do nosso entendimento das coisas, né, bastante revolucionárias. Mas a questão é que nunca, as coisas não são bem assim. Tudo bem que o Einstein, em princípio, realmente ele soltou uma bomba ali que a gente demorou algum tempo para processar. Mas o que é muito interessante é que a gente esquece que eles fazem e fizeram parte de uma conversação. Né? Eles não eram, sei lá, gênios solitários numa ilha deserta, não é? Bom, se bem que o Heisenberg fez isso quando ele fez a física quântica, ele tinha justamente se recolhido uma ilha, aliás, uma ilha inóspita, por alguma razão de saúde ele resolveu se isolar em Helgoland, e ali sozinho, o cara super novinho, vem com um monte de coisas absolutamente alienígenas de física quântica que também revoluciona tudo, mas ok. Mas ninguém está trabalhando em isolamento. Então ele vai primeiro falar do Newton. Olha, veja, Newton, ok, né, o cara realmente conseguiu formalizar ali, ou de alguma maneira resumir e conseguiu sintetizar uma série de coisas que estavam meio voando, né? Mas o próprio Newton falava, olha, se eu vejo tão longe é porque eu subi no ombro de gigantes. Ele reconhece que ele não fez nada sozinho, tem atrás dele, tem Kepler, Galileu, vai falando, aí tinha um monte de gente ali fazendo outras coisas. Muitas das coisas que Newton traz como cálculo diferencial, em princípio ele não fez isso, não foi o único, você tinha Leibniz mais ou menos na mesma época com um trabalho parecido. Então calma, ok, Newton foi importantíssimo, mas talvez se Newton não tivesse existido, ou se em vez da maçã na cabeça dele fosse uma jaca, né, e o cara realmente não tivesse sobrevivido, quem sabe alguém ali ia pegar as bolas estavam quicando, né, e você tinha uma conversação. Essa que é muito interessante, né? Todas essas figuras dos primórdios ali da Revolução Científica, elas trocavam figurinhas, elas estavam em universidades, elas estavam em ambientes propícios, né, para que essas ideias não ficassem mais ou menos como as minhas, né, caindo no asfalto e não vingando nunca. Não é? E o que é muito interessante, porque Einstein é uma coisa parecida. Porque, veja, ele até, o Sean Carroll, ele faz o favor, inclusive, de desmistificar a lenda de que o Einstein era um péssimo aluno em matemática. Não, ele não era um péssimo aluno. Não é? Isso é lenda. O que acontece é que Einstein era um físico mesmo, né? Ele não era um cara com um profundíssimo conhecimento em matemática, ele tinha aprendido a matemática suficiente até um certo momento para elaborar as teorias dele. Chegou num certo ponto que algumas intuições físicas do Einstein começaram a ser desenvolvidas por gente com mais talento matemático. Minkowski foi um deles, depois o Schwarzschild, são dois matemáticos brilhantes. Um deles, o Schwarzschild, eu não sei como que ele achou tempo na Primeira Guerra Mundial, o cara estava no fronte, nas fronteiras, nas trincheiras, eu não sei como é que ele conseguiu tempo para conseguir elaborar uma série de cálculos malucos, mas o que acontece é que essas duas figuras, tanto o Minkowski quanto o Schwarzschild, eles vão justamente trazer uma riqueza, uma sofisticação matemática que o Einstein jamais seria capaz. E o que é muito interessante é que essa matemática que o Einstein nem podia sonhar, né, cálculo tensorial, umas coisas super difíceis, a curvatura do espaço-tempo, um troço super cabeludo de calcular, o que acontece é que só o fato de você ter descoberto uma matemática que ajuda a modelar, isso leva a novas descobertas, né? Leva a descoberta do buraco negro e assim vai. Não é? Então, veja, o Einstein ele foi até um certo ponto, é lógico, foi uma sequência
né, de proposições ali realmente revolucionárias, mas ele não estava sozinho, né? Aliás, ele sozinho não poderia ter ido às últimas consequências do que ele tinha imaginado. Aliás, o trabalho dele é a resposta a várias bolas quicando, sei lá, o trabalho de eletromagnetismo do Maxwell, várias bolas estavam quicando e o Einstein conseguiu chutar para o gol, mas na verdade ele, né, tinha outros jogadores por ali. E é muito interessante porque aí, num certo momento, para quem tem interesse, né, isso daqui já não está ficando específico demais, físico demais, ele faz ali uma, meio que acho que de improviso, me parece, uma sequência de, como se fosse, não é nem perguntas e respostas, é como se fosse um diálogo bastante intenso entre figuras que eram absolutamente geniais. Falou, não, o Paul Dirac teve essa ideia, mas aí o Schrödinger fez não sei o que lá, mas aí o Niels Bohr pegou e aperfeiçoou, e aí você tem o Pauli que trouxe não sei o que lá, e aí é um ping-pong entre nomes que são absolutamente geniais, mas o mais importante do que cada um isoladamente é o diálogo, é a conversa, é justamente a ter naquele momento havido condições em que essa conversa era possível. Veja, se isso tivesse acontecido durante a Primeira Guerra ou durante a Segunda Guerra, a coisa ia ser mais difícil, mas aconteceu antes da Primeira e no meio entre a Primeira e a Segunda. Então, são momentos em que você ainda não tinha, sei lá, o nazismo achando que, sei lá, a teoria da relatividade era uma teoria judaica, ou achando que Darwin, sei lá, né, antes de haver algum tipo de negacionismo, algum tipo de ultranacionalismo, né? Então, essas coisas acontecem quando as condições são propícias. E eu gostei, primeiro, porque eu fiquei um pouco emocionado de ver todo esse ping-pong entre mentes brilhantes, nessa troca, os questionamentos que fazem parte da ciência, porque em ciência nada é sagrado, tudo pode ser conversado, tudo pode ser melhorado, tudo pode ser, sei lá, colocado em xeque, não é? Mas porque isso me chamou a atenção também para alguma coisa que infelizmente hoje está em risco, né, porque aparentemente metade da humanidade acho que não gostou muito dessa história toda e quer voltar, não sei para exatamente que tempo, né, ou quer voltar para algumas coisas sagradas ou para algumas ideias que não param em pé, né, mas isso tudo está em xeque, né? A gente aqui no Brasil, metade dos eleitores não tá nem, quer realmente botar uma pá de cal em termos de ciência, saúde pública, vacinas e jornalismo, etc, 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 essas grandes conversas, né? Nos Estados Unidos pior ainda, o cara está ativamente sabotando, né, os fundamentos, ele está realmente ali puxando o tapete não só de dinheiro, mas também de liberdade, de uma série de iniciativas que não, se elas não conseguem conversar, o tempo para, a humanidade para. Eu vou dar um link aqui para uma conversa do próprio Steven Pinker, que é uma figura também, que é um grande divulgador de ciência, falando justamente isso. Na hora que você sabota a ciência, que você dificulta, se torna isso impossível, tudo para, o progresso para, a humanidade para. Tem também uma entrevista muito interessante ali no MIT com um cientista japonês, acho que um físico, já esqueci o nome dele, mas eu vou dar o link, porque eu estou falando aqui de improviso, né, em que ele fala uma coisa bastante parecida, a importância de manter esse canal, esse campo, né, esse campo de futebol, de jogo, ou seja, o que for, né, aberto, independente de fé, independente de nacionalismo, independente de ideologia, independente... São cientistas indo de lá para cá, conversando na mesma língua, a mesma língua é muitas vezes a matemática, e isso é o que faz com que a gente mude um pouquinho a nossa condição, que infelizmente graças ao obscurantismo, graças ao nosso apego a ideias completamente, sei lá, fantasiosas, a gente está perdendo tudo isso. Eu já comentei aqui com vocês, essa geração está envelhecendo mais rápido, essa geração vai viver menos, né? Ontem a gente encontrou o papai está com 94, ele está super bem, está lúcido, não é? E essa geração dele talvez tenha sido a que mais se beneficiou do lado bom da ciência e que menos tenha sido prejudicada pelo lado ruim da tecnologia. O que eu quero dizer com isso
Eles não cresceram comendo ultraprocessado, eles não cresceram sentados diante de uma tela, eles não cresceram com microplásticos na circulação, né? Eles cresceram, eles tiveram um desenvolvimento físico, biológico, mental, cognitivo, muito mais saudável do que o meu, do que o seu, né? E aí o que acontece na hora que o corpo já começa, né, a abrir o bico, né, eles puderam usufruir da ciência, da medicina, da medicação, da rede de saúde, né? Então eles puderam se beneficiar disso, a geração anterior não, né? Ontem, nesse almoço, dos assuntos ali que apareceu foi que está se aproximando o aniversário do meu bisavô, que eu não vinha conhecer, mas o meu bisavô morreu com 59 anos. E eu falei para o meu pai, papa, pensa nisso, eu sou mais velho que o seu pai. Eu sou mais velho que o seu pai e juízo que é bom nada, né? No portuguesão ali, que pelo visto era uma figura, um homem sólido, uma referência, né? Assim, um esteio não, infelizmente eu estou com 61 quer dizer, ele olhou e falou, puxa, é verdade, você é mais novo do que meu pai jamais foi, porque naquele tempo, qualquer piripaque que você tinha que acender uma vela, não tinha muito o que fazer, né? Acho que ele era um fumante, infelizmente, uma daquelas coisas que bota em xeque qualquer esperança na humanidade, que é justamente o hábito do fumo, não é? Mas ele morreu, se eu não me engano, de infarte. Talvez hoje o cara estaria por aí com marca-passo circulando com quase 100 anos de idade, não sei. Não é? Mas é meio triste a gente reconhecer que realmente a gente pode estar num retrocesso. Né? Um retrocesso em favor do quê? Em favor de quem? Quem está ganhando com isso? Né? Por que a gente tem tanto apego a alguns modos de pensar que realmente não resistem a uma sabatina mais profunda, não é? Mas voltando aqui, não só ao nosso título do episódio, que é Meu Erro, e também a coisas que me inspiram, apesar de tudo, a Sabine Rosenfelder fez um vídeo ali, ela também tem um tipo, né, de apoio possível, que se você apoiar a Sabine Rosenfelder, eu apoio todo mês, como alguns super raríssimos, 15 super raríssimos apoiam Radinho, ela tem ali, quem é assinante, por assim dizer, os vídeos saem antes e saem sem comercial. Né? Bom, nada que eu faço tem comercial e tudo é igual para todo mundo, né? Mas eu, como assino, então eu recebi esse vídeo logo hoje de manhãzinha, e era sobre o que talvez seja realmente um divisor de água, seja uma coisa bombástica em termos de compreensão do universo. O que acontece é que em 2011, 3 físicos receberam o Prêmio Nobel por terem chegado à conclusão, depois de décadas, né, de observações astronômicas, etc. e tal, que o universo não só estava se expandindo, mas a expansão estava se acelerando. É mais pior ainda, não basta se expandir, está acelerando. Como que eles chegaram a essa profunda conclusão? Como é que 3 pessoinhas, né, feitas de carne e osso, chegam a alguma conclusão sobre um universo que tem 13 bilhões de anos? Pois bem, eles estavam analisando um tipo de estrela que é chamada de, como é que chama? Vela padrão, vela padrão. Nenhuma estrela é uma vela, você sabe disso, mas vela padrão porque tem um tipo de estrela, que é um tipo de supernova, de tipo 1A, não lembro muito bem, que a ideia é que elas sejam sempre iguais. Acho que na semana passada a gente comentou o trabalho de uma grande divulgadora de ciência italiana, Margherite Hack, que também trabalhava em cima de cefeidas, em cima dessas estrelas que servem para você calcular distâncias. Pois bem, os caras naquela época, na década de 90, não tinha tanto instrumento assim, ou seja, a técnica e a ciência não tinham evoluído tanto, né? E aí eles analisaram lá 100 e tantas dessas estrelas. Essas estrelas, em princípio, deveriam ser todas iguais, né? Não importa onde elas estejam, não importa quando elas tenham nascido, né, de quando que elas sejam, elas deveriam ter o mesmo brilho. Então se ela está mais fraquinha é porque ela está mais longe, se ela está mais forte é porque ela está mais perto, né? E eles também conseguem medir se a luz dela ficou mais avermelhada ou não. Se ficou mais avermelhada, significa que ela está se afastando, mais ou menos como um efeito chamado Doppler, né? Então, ok, os caras mediram as 100 e tantas estrelas e chegaram à profunda conclusão que o universo estava se acelerando na expansão e isso tinha que ter alguma causa, e aí surge essa hipótese, que
que até hoje é bastante misteriosa, que existe algum tipo de energia, que está, sei lá, empurrando isso aí de alguma maneira, não é? E por falta de uma compreensão maior, vamos chamar isso de energia escura, né? Já tinham inventado a tal da matéria escura, agora tem uma tal de energia escura, e para que o universo fizesse sentido, você ia precisar de muita energia escura, né? E de muita matéria escura. Tanto é que nesse modelo padrão aí do universo, a nossa matéria, essa que eu e você somos feitos, não é? E não tem nada fora disso, nenhum outro universo paralelo, não tem caixa 2 no universo, não é? Então, isso seria tipo 5% do universo, porque matéria escura seria 20 e tantos por cento e a energia escura seria 70 e tantos por cento. Agora falta descobrir o que é essa energia escura, falta saber do que é feita a matéria escura. Pois bem, o que um paper que sai numa publicação muito respeitável está propondo é que, veja bem, talvez eles tenham se equivocado, porque esses cientistas eles tiveram à sua disposição novos instrumentos e dessa vez eles observaram, ao invés de 100, mais de 3.000 dessas supernovas, dessa vela padrão, e aí eles perceberam o seguinte, talvez eles tenham se enganado com o que está acontecendo, porque eles perceberam que dependendo da galáxia em que essa estrela está, né, dependendo se a galáxia é mais velha ou mais nova, a luz dessa supernova é mais vermelha ou não. Opa, então, peraí, será que a cor da luz, né, tem mais a ver com a idade da galáxia do que eventualmente uma velocidade? Parece que sim, parece que tem uma correlação fortíssima. Para quem entende aqui de um pouco mais de ciências, de método científico, é acima de 5 sigma, essa correlação, 5,5 sigma, e isso já dá uma confiabilidade bastante grande no resultado, então é muito provável que tudo que os caras tenham proposto seja fumaça. Se realmente os caras estavam errados, e olha que eles ganharam o prêmio Nobel, então talvez a gente consiga ter um entendimento melhor de algumas coisas que ainda estão meio mal resolvidas, né? Talvez a gente pare de procurar algumas coisas que não existem, mas o que eu achei muito legal é justamente isso, faz parte dessa conversa que de repente alguém volta, olha, aquilo que você falou lá atrás, lamento, eu não sei quem você é, tanto faz se você é prêmio Nobel, se você não é prêmio Nobel, tanto faz, mas isso está errado. Por que está errado? Não é porque eu quero, mas é simplesmente porque a gente tem acesso hoje a mais dados e os dados parecem indicar que essa hipótese está furada e que talvez haja uma hipótese melhor. Então, simplesmente o fato de não haver nada sagrado, né, de não haver vacas sagradas, de não haver torres de marfim, né, de mesmo um prêmio Nobel poder ser questionado, e o fato também de que, de repente, isso ser essa coisa sendo desmentida, é uma boa notícia, não é que o cara vai ser esquartejado, não é que o cara vai ser decepado e vai fazer um vídeo que vai rodar nas mídias sociais, não, ele não vai ser decapitado, não, na verdade... Pô, que maravilha, porque, puxa, a gente estava menos certo, agora a gente talvez esteja um pouco mais certo e a conversa continua. Então, essas coisas me animam um pouco mais, não é? Eu estou sempre procurando aqui alguma coisa para tentar compensar essa depressão que acaba advindo de notícias diárias que vêm, sei lá da onde, ou da direita brasileira, ou da direita americana, ou do autoritarismo em qualquer lugar do mundo, né? Então, até para dar um pouco sei lá, um pouco de tempero de humanas, já que a gente só está falando aqui de exatas, uma questão bastante curiosa, duas questões aqui. A primeira delas é que o Irã está diante de uma crise hídrica sem precedentes. A cidade de Teherã está com tão pouca água que, se não chover em breve, talvez eles tenham que evacuar a cidade. Evacuar a cidade porque eles já estão pedindo para as pessoas racionarem, talvez eles tenham que racionar na marra, não é? E talvez, se a coisa não melhorar,
as represas estão realmente num nível baixíssimo, talvez eles tenham que evacuar a cidade. Vai evacuar para onde? Eu não sei para onde que eles vão levar alguém da... Quantas pessoas moram em Teherã? Eu não tenho a menor ideia. E o que é, obviamente, um sinal claríssimo de que nós estamos diante de uma emergência climática, que a casa caiu, que a gente precisaria estar conversando com um pouco mais de quórum, por assim dizer, na COP30, que isso deveria realmente ser levado a sério por todo mundo, mas a segunda notícia do Irã é que, apesar de todas essas evidências, que a ciência realmente estava certa e que a nossa cegueira tem um preço altíssimo, o Irã inaugurou numa praça importantíssima lá em Teherã uma estátua em que você tem uma estátua equestre. Estátua equestre significa que tem algum maníaco em cima de um cavalo. O maníaco em cima do cavalo representa certamente Shapur. Shapur foi um líder da dinastia Sassânia, eu acho que é esse o nome, é uma dinastia da Pérsia antiga, século II ou III, século III depois de Cristo, 200 e pouco depois de Cristo, tá bom? O que acontece é que os romanos tinham já, o Alexandre o Grande já tinha feito um estrago danado na Pérsia, Aí depois os romanos vão lá e também aproveitam e conquistam uma boa parte do que era o Império Persa. Aí os persas, num certo momento, resolvem virar o jogo. E aí tem lá um imperador muito novinho, romano, com 19 anos. Como é que alguém pode ser imperador com 19 anos? Vai entender. Ele acaba sendo morto por um líder persa, mas a grande humilhação vem com esse Shapur. Esse Shapur resolve reconquistar uma boa parte do que era o Império Persa, e aí ele acaba capturando, ele acaba impondo derrotas humilhantes aos romanos, e ele acaba capturando o imperador Vespasiano vivo. É Vespasiano que ele capturou? Putz, errei redondamente, Valeriano, coitado do Valeriano. Vespasiano é outro cara, deixa pra lá. Mas o Valeriano foi capturado, e aí tem 1000 lendas a respeito disso, porque você nunca vai saber se isso é propaganda do Shapur, seja lá o que for, mas uma lenda é que o imperador serviu de banquinho para o cara subir no cavalo, que o imperador, isso e aquilo, foi usado como trabalho escravo para construir uma ponte, uma série de humilhações que Roma nunca tinha passado, e que inclusive quando o Valeriano, coitado, finalmente morreu, ele foi embalsamado e guardado ali num gabinete para o Shapur ficar vendo o resto da vida. Então, vejam, quer dizer, já foi um episódio ali que Roma teve que engolir, que não foi fácil. E que obviamente foi usada como propaganda por esse líder autoritário, tirânico, persa. Mas veja, quantos problemas o Irã está enfrentando hoje? Uma teocracia crudelíssima, a completa privação de liberdade das mulheres, privação de liberdade de pensamento, é uma sociedade absolutamente retrógrada que está diante agora de uma crise muito difícil de resolver, que é uma crise ambiental, e aí os caras resolvem, numa época super tensa, Israel, Palestina, Trump, essa confusão toda de política internacional, os caras resolvem que a melhor maneira de você tornar seus cidadãos felizes é fazer uma estátua equestre em que você tem lá um imperador persa montado num cavalo e de joelhos você tem um imperador romano. Então os caras estão ali, veja, uma estátua de humilhação permanente do que eles talvez estejam achando que é o Ocidente. Veja, o Irã está aqui confrontando, peitando o Ocidente, e nossa teocracia delirante vai vencer, seja lá o que for que eles considerem um Ocidente, porque pelo visto, eles têm uma tolerância absolutamente zero com coisas que a gente acha fundamentais. Então, vejam que coisa bastante perturbadora, que é a preponderância, a absoluta resiliência de um modo de pensamento baseado em alguma coisa cosmopolita, alguma coisa em que, na verdade, a sua identidade não é uma identidade de cor, de raça, de fé ou de país, mas é uma identidade como humanos. Essa deveria ser a sua identidade. Alguém pergunta qual é a sua raça, você tem que responder gente, é o que eu respondo. Qual é a sua etnia? Eu falei, gente, porque, cara, vamos lá.
né? Qual é a graça de repente você ficar de novo, né, botando lenha nessa fogueira de tensões em cima de religião ou rancores e ressentimentos históricos, mas isso aparentemente faz mais sucesso, né, ou pelo menos é mais popular, deve ter mais views do que as coisas que a gente compartilha aqui no Radinho, né? Nenhum desses caras que eu citei hoje, Sabine, né? Os caras são conhecidos do populacho, os caras vão vão provocar passeatas com milhões de pessoas na Avenida Paulista. Não. Então, por essas e outras, às vezes, segunda-feira, às vezes é um pouco difícil, né? Eu tenho que ficar cavando ali histórias inspiradoras para tentar, como é de dizer, respirar outros ares. Raríssimas, raríssimos e raríssimos, espero que esse episódio tenha valido a pena. Muito obrigado aí pelo ombro amigo, muito obrigado pelo apoio dos 15 super raríssimos, não é? Um grande abraço, cuidem-se e até amanhã.